Bom, através desse vídeo, irei criar um algoritmo, certo, em Java que será capaz de exibir o fatorial de um número informado pelo usuário, certo? No caso, como ele deve pedir uma informação do usuário, no caso, certo? Eu irei utilizar o método JavaShowPen, certo? Para exibir uma caixa de diálogo informando para o usuário digitar algum valor. Então, eu vou começar colocando o tipo da variável, que vai ser int, certo? Chama ela simplesmente de n, nome pequeno, e começar pelo método integer, que é para o tipo inteiro, e colocar o parseInt para converter strings para tipo inteiro, certo? Porque o JavaShowPen é para tipo string. Em seguida já vou colocar logo o JavaShowPen usando o atalho Ctrl espaço, certo? E colocar o comando agora para exibir a caixa de diálogo, que é o show, certo? Em minúsculo, o show input dialog, certo? Pronto, depois disso eu vou colocar o método null e a frase que vai aparecer na caixa, que no caso vou pedir o usuário para digitar algum valor. Então vou colocar inform, vou colocar digite um número. Digite um número. É a mensagem que vai aparecer na caixa de diálogo. Em seguida, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável do fatorial, certo? Que vai receber e armazenar o valor que vai ser digitado pelo usuário. Então eu vou colocar também do tipo int, certo? Vou chamar ela de fat e que será igual a n, que é o número que vai ser digitado pelo usuário. E vai ficar armazenado aqui, certo? Para calcular o número fatorial, certo? Eu vou utilizar a estrutura de repetição for, certo? Para fazer a rotina, certo? O círculo. Então, como devo fazer? Eu vou começar com a variável valendo n, certo? Que é o número recebido. A condição será se n for maior que 1, certo? Porque em caso de números fatoriais, o número fatoriado é sempre multiplicado pelos seus antecessores, certo? Por exemplo, se eu colocar 5 fatorial, então será multiplicado vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 12, vezes 1, até o resultado, que no caso será 120, certo? Então é assim que será. Por exemplo, se n for maior que 1, por exemplo 5, então o que ele vai fazer? Ele irá diminuir sempre 1, então eu vou colocar n menos menos, certo? Para ele fazer a multiplicação do maior ao menor. Depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a função que vai fazer a multiplicação dos números, dos valores, que vai ser fat vezes a função de n menos 1, certo? Que é o número guardado que vai ser digitado pelo usuário, vezes a ele mesmo menos 1, que é isso que vai fazer a multiplicação, certo? E em seguida eu vou colocar aqui para que apareça a mensagem do resultado, certo? Do número digitado do usuário. Para isso também vou colocar o JavaShowPen, mas com a função para exibir uma mensagem, certo? Que é no caso o show, tem que ser minúsculo, show message dialog, certo? Essa aqui é a função. Em seguida, dentro do parênteses, eu vou colocar o método null, certo? E então a mensagem que vai dizer qual é o valor do número fatoriado, certo? Então eu vou colocar o valor é, botar 2 pontos,
e colocar o nome da variável fat, que é para ele possa exibir o número que vai ser calculado, certo? Vou botar aqui um ponto e vírgula no final para fechar. Tá dando um probleminha aqui. Deixa eu ver. Tá esquecendo de concatenar. Pronto, eu já fiz aqui o código. Eu vou testar se ele realmente vai funcionar. Salvar aqui ele. Testa agora. Pronto, a caixa de alerta já apareceu pedindo para mim digitar um número, certo? Eu vou digitar número 5 e dar um Enter. Pronto, o valor é 120. Que no caso, na matemática real, o que o programa fez é simplesmente o que? Pegar o número 5 fatorial, certo? E multiplicar ele por 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, certo? Até obter o resultado que é 120. No caso, se eu digitar 0, vou testar só mais um valor aqui para fechar. Digamos que eu coloque 0 fatorial. Então esse aqui é o valor, certo? Então esse aqui é o programa. Ele está funcionando. É isso. Fui.